está aqui o teu filho, Pai. Pai querido, usa ele segundo a vontade do teu Espírito, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Pai querido, que ele venha falar tudo aquilo, Pai, que o Senhor tem para nos falar, Senhor. Não aquilo que nós queremos ouvir, Senhor, mas aquilo que nós precisamos ouvir, Senhor. Usa o teu filho, Pai, como sempre tem usado, Pai. E nós te pedimos e entregamos esse culto nas tuas mãos, Senhor. Te pedindo, Pai, que o teu Espírito nos conduza para sempre. Amém. Amém. Graça e paz, irmãos. Amém. Para mim é um privilégio estar aqui falando da palavra de Deus aos irmãos. Obrigado. Para quem não me conhece, eu sou o Tiago, como o irmão disse. Eu sou formado em teologia também pelo Seminário Betel Brasileiro, assim como alguns irmãos aqui presentes, e a minha mãe também, a missionária Suzana. E quem deveria estar aqui hoje pregando seria minha mãe, a Suzana, mas eu peço para os irmãos que intercedam por ela, pois ela está internada no momento, não está muito bem, está fazendo alguns exames. Vamos, então, podeis assentar, irmãos, por favor. Okay? Peço aos irmãos que abram no texto de Daniel, capítulo 6. Vamos ler o capítulo todo, praticamente, do 1 ao 28. Eu vou estar fazendo a leitura para os irmãos. Todos acharam? Amém. Então vamos lá. Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino as 120 sátrapas que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar Daniel a respeito do rei, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele erro nem culpa. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, senão a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então, estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram: ó rei Dario, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e os sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que, por espaço de 30 dias, fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura, para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por esta causa, o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então, aqueles homens foram juntos e, tendo achado Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei e, a respeito do interdito real, lhe disseram: não assinaste um interdito que, no espaço de 30 dias, todo homem que fizesse petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam e disseram ao rei: este Daniel,
que é dos exilados de Judá. Não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia, faz a sua oração. Tendo o rei ouvido estas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel. E até o pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram: sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou-a o rei com seu próprio anel e com os dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o acaso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito nenhum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres. E ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles, e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas, que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faço um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído, e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva, e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reino de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor, nesta hora, graças te dou por mais este dia de vida que o Senhor concedeu a cada um de nós. Ouvimos agora a tua palavra, Senhor. Esteja abençoando-nos, Senhor, no ouvir, Senhor, da tua palavra e na aplicação para cada uma das nossas vidas, ó Pai, para a honra e glória do teu santo nome, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. O tema que vamos falar aqui, irmãos, é o desafio de manter a integridade cristã. Os irmãos podem estar se perguntando no momento o porquê desse tema, sendo que o contexto de hoje é missões, né? Na verdade, irmãos, esse tema ele é muito importante nesse contexto. O que acontece? Para vocês terem uma ideia, no meio do ano passado, em 2019, o evento ocorreu uma conferência mundial, a conferência de Lausanne. E nessa conferência, para quem não conhece, esse evento ele ocorre há mais de 40 anos. E eles reúnem pessoas de todo o mundo para discutirem, conversarem sobre estratégias em prol do avanço do reino de Deus. E o tema desse evento, no meio do ano passado, foi sobre a integridade. Eu fui convidado para lá, eu fui nesse evento e eu tive a oportunidade de perceber o quão importante e valioso é a integridade cristã em todos os contextos da nossa vida. Porque Deus trabalha, Deus nos usa, mas
nós podemos ser instrumentos de Deus através das nossas vidas, no nosso falar, no nosso pensar e no nosso agir, em todos os contextos da nossa vida. E para que Deus nos use integralmente, Deus nos use com efetividade, precisamos ter essa integridade cristã inserida em nossos corações e em todos os aspectos de nossa vida. Amém? Então, irmãos, eu creio que vocês que são frequentes aqui na Casa do Senhor já ouviram muito sobre missões, né? Minha mãe já falou muitas vezes aqui, creio que outros também missionários ou pregadores também estiveram aqui falando sobre missões, né? E já devem ter ouvido que há diferentes formas de você participar, né? Seja orando, seja contribuindo financeiramente para a obra, para o sustento dos missionários, ou mesmo indo para o campo missionário, seja onde ele for, seja aqui perto da sua casa, seja no seu bairro, seja até fora do país. Afinal de contas, irmãos, missões é o quê? É a sua disposição em ir aonde o Senhor quiser enviar, não é? Então, é algo que não pode estar ausente nas nossas vidas, essa integridade, né? Para que Deus possa nos usar, para que o Evangelho seja propagado. Os irmãos sabem que nós vivemos em um mundo, hoje em dia, onde há uma grande globalização, há uma mistura de povos em todos os lugares, um aumento grande da tecnologia, né? Houve, dos últimos tempos para cá, de uma forma tão rápida, esse desenvolvimento, não foi, irmãos? E aí, em contrapartida, o que a gente tem visto? Um decrescimento muito forte na moral, na ética, em valores que agradam a Deus, em valores que estão aqui descritos na nossa palavra, na nossa regra de fé e prática. E isso tem desagradado a Deus. Mesmo na vida dos cristãos, tem faltado integridade hoje. Já deveríamos até ter alcançado o mundo inteiro, mas devido muitas vezes às falhas que nós temos tido com a integridade, a falta de integridade para com Deus e mesmo para com o nosso próximo, tem afetado. Hoje em dia, todos os, como eu posso dizer, o mundo inteiro já ouviu, assim, praticamente todos os continentes já ouviram falar do Evangelho, já receberam as boas novas, mas muitos povos em regiões que não foram alcançadas ainda são regiões bem escondidas, regiões onde o Evangelho tem tido dificuldades em entrar, e outras regiões onde o Evangelho já entrou, tem esfriado muito por causa da falta de integridade dos irmãos, também falta de apoio de um irmão para com o outro. E aí, irmãos, para quem não sabe o que significa integridade, todos sabem? Todos, eu acredito que sim, né? Pesquisei só para deixar bem concreto, né? O significado da integridade é o estado ou característica de algo que está inteireza. Aí vem de alguns dicionários, né, que citam dessa forma, né? Qualidade ou caráter de uma pessoa de conduta irrepreensível, honestidade no caso, né? É o caráter, a qualidade de uma pessoa íntegra, honesta, incorruptível, cujos atos e atitudes são irrepreensíveis, honestidade e retidão. E aí, tendo isso como base, vocês sabem qual é o contrário de integridade, não sabem? Não? Acredito que sim, né? Integridade também, segundo algumas pesquisas, é o quê? É a alteração das características de algo, é uma adulteração, é uma degradação de valores morais ou dos costumes, devassidão, depravação. E aí, vendo esses dados aqui, vendo o que significa a falta de integridade ou a corrupção, vocês conseguem visualizar isso na sociedade que a gente vive hoje? Acredito que sim, né? E aí temos, por exemplo, na política, quando se fala em política, o que a gente já pensa, nós brasileiros, né? Já pensamos em corrupção, não é? Já vemos como os nossos políticos agem, como ocorrem, e eles fazem de uma forma que não estão mais se preocupando com a atitude, ou mesmo com a reação da população, não estão mais. A corrupção é tão grande hoje em dia, e não só no Brasil, lá fora também, vocês sabem que em outros países, sejam países ricos e países pobres, há corrupção em todo o lugar na política, né? E aí temos também a corrupção inserida no âmbito profissional.
Creio que a grande maioria ou todos aqui trabalham ou já trabalharam, alguns aposentados, sim, de fato. Mas nós sabemos o que ocorre também no meio profissional, devido a essa globalização do mercado, tem se tornado cada vez mais concorrido o mercado de trabalho, né? Pessoas, hoje em dia o inglês praticamente não é mais a única coisa essencial, o diferencial é você ter mais outro ou mais outros idiomas. E aí o que acontece? Se estimula a concorrência entre as pessoas ali para subir de cargo, para obter o favor do chefe, né? E muitas vezes o que acontece? Pessoas utilizam meios ilícitos para conseguirem alcançar aquele seu objetivo. E isso é nada mais do que falta de integridade, não é? Mesmo até o cristão, às vezes o cristão ele faz alguma coisa, só depois ele percebe, nossa, eu não acredito que eu fiz isso, não é? No decorrer dos eventos ali no meio profissional onde ele se encontra, né? Temos também no âmbito familiar, né? Hoje em dia, como é que a gente está vendo? Hoje, ocorre muitas vezes o que? O divórcio tem ocorrido com muita frequência hoje na nossa sociedade, em todas as partes. E aquele juramento lá, bem no início, lá, quando a pessoa foi casar, na alegria, na tristeza, até que a morte nos separe. Esse juramento, então, não ocorreu, não foi? Que dificuldade temos tido hoje na família, né? E aí também o âmbito moral, o contexto moral, né? Ele está em todos esses pontos que eu disse antes, né? E mais outros, a nossa vida, que a gente fala que vai fazer e deixa de fazer. Isso, nos mínimos detalhes, nós encontramos a falta de integridade em nossas vidas, infelizmente. Somos falhos, realmente, né? Mas precisamos tomar cuidado com isso. E em meio a toda essa corrupção, é possível nós mantermos a nossa integridade cristã? Vocês sabem responder isso agora? É possível? Com todas essas dificuldades e outras que eu não falei? Tudo bem. Para responder essa pergunta, nós podemos citar vários exemplos que nós encontramos na Bíblia, mas a gente vai focar em um só, que é sobre a vida de Daniel, conforme o texto que nós lemos aqui, não é? Ele foi levado cativo por Nabucodonosor, rei do Império Babilônia, né? Para a cidade principal lá na Babilônia. Alguém sabe, por acaso, como era antigamente essa cidade? Só para explicar um contexto para vocês, para onde Daniel foi. A Babilônia era considerada uma das maravilhas do mundo antigo. Só para vocês terem uma ideia também, muros espessos que, tipo, 2 carros podem passar por cima ou mais, a espessura, a grandiosidade daquele lugar era enorme. Lá existiam os jardins suspensos, eu não sei se vocês conhecem também, mas era considerado no mundo antigo uma das 7 maravilhas do mundo. Então você vê, hoje em dia, muitas coisas que os arquitetos fazem, você se depara com essa maravilha antigamente de estrutura e fala, nossa, como é que podia existir tanto conhecimento, né? Tanta grandiosidade naquele tempo, né? E Daniel ele foi levado para esse lugar, né? Juntamente o quê? Com Judá. Para quem não conhece a história, Judá, o território onde Daniel habitava, a antiga Israel, que foi dividida entre Israel e Judá, ficou lá o reino de Judá e o reino de Israel. Judá aqui, então ela foi sitiada pelo Império Babilônio e foi tomada. Nabucodonosor levou cativos, selecionados, muitos ali, alguns daquele povo de Judá, e eles foram para esse reino. E aí, Daniel ele foi um desses selecionados para ir para a Babilônia, ser levado como cativo, onde havia provavelmente o quê? Daniel ele foi escolhido, para quem se lembra ali da história de Daniel, eram jovens, o rei mandou escolher jovens de boa aparência, com inteligência, não foi? Deixa eu abrir aqui só para vocês recordarem junto comigo, né? Daniel capítulo 1, né, no caso, né? E aí, disse o capítulo 1, versículo 3, né? Disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistir no palácio do rei, e que lhes ensinasse a cultura, a língua dos caldeus. Então vocês veem assim a tamanha seleção que o rei passou, né, para o chefe da guarda lá, o Aspenaz, escolher. Então só foram selecionados aqueles jovens, né, lá em cima, né, no patamar, né, segundo a sociedade lá da Babilônia, né, a pedido deles. E aí, não só o reino de Judá,
estava indo para lá, né? Levado cativo. Mas a Babilônia, como império, ela dominou outros reinos, então selecionou jovens de vários outros territórios. E aí o que acontece? Lá para assistir junto ao rei, não só Daniel e mais outros também do reino de Judá, como também foram pessoas de outros países, de outros territórios, com capacidades semelhantes à do povo dos selecionados ali de Judá. Ou seja, aquele lugar, uma das 7 maravilhas do mundo lá, do Jardim Suspensos, uma das maravilhas do mundo, o reino, né? Um império, um grande império, com tanta gente de vários povos, várias línguas, várias nações, várias religiões inclusive, cada um tinha a sua cultura própria. Então vocês pensam assim, como seria ali dentro a situação diante para aqueles jovens? A plena concorrência o quê? Para obter o favor diante do rei, não é? Então vocês imaginam, a corrupção não faltaria naquele lugar. Ok, então, mediante o que temos lido aí sobre Daniel e sobre esses pontos que eu ressaltei aqui para vocês, nós vamos salientar alguns pontos aqui sobre a integridade de Daniel nesse período que ele participou lá. E o primeiro ponto que eu queria ressaltar para vocês é que Daniel ele foi íntegro em um contexto de corrupção, não foi? Nós lemos aí, por exemplo, Daniel, capítulo 1, não foi? Do 1 a partir do 3, eu gostaria só de completar essa leitura que eu fiz aí para vocês, tá bom? A partir do 5, né? Determinou-lhes o rei a ração diária, das finas iguarias, da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Essas coisas, quando o rei determinou isso para eles, para aqueles jovens, né? Vocês sabem que a comida ali que eles davam ao rei, as pessoas que assistiam ao rei eram oferecidas antes aos outros deuses, os deuses babilônios, né? E isso já seria o que? Uma falta de integridade se o nosso irmão Daniel aceitasse, né? Fizesse o que o rei pedia, né? E aí a vida de Daniel, o primeiro pontinho aí dentro desse ponto de Daniel, nesse contexto de corrupção, ela mostra que é possível ser íntegro, mesmo cercado pela corrupção. Nós vimos aí, né, todo esse contexto. E aí a partir do capítulo 6, do versículo 1 ao 3, mostra bem essa parte aí que ele foi íntegro, mesmo cercado pela corrupção. Pareceu bem Daniel constituir sobre o reino 120 sátrapas, que estivessem por todo o reino. Sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. E o rei passava a estabelecê-lo sobre todo o reino. O que acontece aí? Vocês viram que o rei fez várias divisões, selecionou várias pessoas ali no reino, sobre todo o império. Por quê? Para que dessem conta. Vocês viram só essa última parte aí, ó, para que o rei não sofresse dano. Ou seja, havia corrupção sim naquele lugar, né? Então por isso o rei, para ter um controle maior, selecionou pessoas, selecionou ali os seus, para que tomassem conta, né? E dessem conta para eles. E colocou Daniel como um dos 3, para que todas essas pessoas dessem conta, prestassem contas para ele do que estava acontecendo no reino, né? Então vocês veem que Daniel, ele estava num contexto difícil, né? No contexto ele estava lá no alto, né? Só acima deles ali o rei, né? O rei, porque ele era o quê? Um dos principais ali que cuidava. Para quem não sabe, o sátrapa é como se fosse um governador de província ali, ele ficava tomando conta de um território, né? Então Daniel ele se manteve íntegro no ambiente que o cercava, se manteve. Ele não negociava os valores absolutos dele. E aí a base da integridade de Daniel era o quê? Era a sua integridade, a sua fidelidade para com Deus. A fidelidade dele o manteve ali íntegro, naquele meio corrupto. E aí, irmãos, eu faço a seguinte questão para os irmãos. Será que nós temos sido como Daniel, não temos negociado os nossos valores diante do meio em que vivemos? Porque em todos os meios aqui onde vivemos atualmente a corrupção. Então, irmãos, devemos ser prudentes, né? Procurar saber a vontade e a direção de Deus diante de tais
situações. E aí, o primeiro ponto foi que ele é íntegro mesmo, cercado pela corrupção. O segundo ponto, a vida de Daniel ela nos prova que é possível permanecer íntegro, mesmo sendo vítima de uma conspiração. Eu vou ler aqui o versículo 4 e 5 do capítulo 6 de Daniel. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-lo, nem culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele erro nem culpa. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião para acusar este Daniel, senão a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Vocês veem aí que Daniel, ele estava sendo perseguido naquela hora, vítima de conspiração. Por quê? As pessoas, quando veem alguém íntegro em um meio corrupto, elas se incomodam. A integridade cristã incomoda as pessoas que não têm essa mesma integridade. Então, as pessoas de alguma forma procuravam algum meio, mas não encontravam, a não ser na religião de Daniel, no seu relacionamento com seu Deus, que não era o mesmo Deus, ou fazia parte do grupo de deuses ali da Babilônia, do Império Babilônio. Então, irmãos, nós vemos aí que Daniel, ele manteve-se íntegro, ele era diferente desses outros, e por isso ele foi perseguido. Creio que muitos aqui já foram vítimas de alguma conspiração em algum momento. Atualmente eu trabalho também, já passei por isso, e eu sei como é, já tive essa experiência e quão desagradável é isso. Muitas vezes você não tem nem como agir, o que fazer. Mas o importante é sabermos o quê? Que devemos sempre estar pedindo a Deus prudência no nosso caminhar, pois somos muito propensos a falhar. Muitas vezes estamos no trabalho, damos até brechas para que essas pessoas ajam. Vocês viram aqui o exemplo de Daniel, ele não dava brecha alguma para o pessoal, eles procuravam e não achavam. E aí, só uma coisa que não era de fato uma brecha, era a integridade de Daniel para com seu Deus. E foi a única coisa que eles conseguiram encontrar para conspirar contra Daniel. Mas vocês veem a importância de mantermos essa integridade diante de Deus e diante dos homens. E aí vemos um terceiro ponto, onde a vida de Daniel mostra que é possível ser íntegro, tanto na prosperidade como na adversidade. Pessoal, Daniel, ele foi como para o Império Babilônio? Ele foi como escravo, gente. O Império tomou o território de Judá e levou como escravos, mesmo selecionando os homens assim da nobreza, da realeza, foram levados como escravos. Ou seja, só foi com roupa de corpo. Vocês acham que prepara a malinha aí e traz aqui para a Babilônia? Não foi assim, foi levado provavelmente com a roupa do corpo, somente com isso. E o Daniel então estava lá embaixo, lá no fundo do buraco. E aí ele foi se destacando, Deus foi dando a Daniel esse espírito de excelência, de forma que Daniel subiu até o topo. E aí chegou um momento em que ele estava lá entre os três principais, só abaixo do rei. Abaixo do rei só tinha ele e mais dois, em todo o império. Então Daniel também passou tanto por dificuldades como por prosperidades. Então, desse fato. Mesmo assim, Daniel, ele se manteve íntegro. Vocês viram, para quem conhece a história de Daniel, para quem não conhece também, Daniel, ele viveu todo o período, ele serviu a vários reis ali no Império da Babilônia. Não só no Império Babilônio, mas também depois que o Império Babilônio caiu, ainda veio o Império lá, Medo-Persa, e ele continuou lá em cima também, porque Deus o honrou devido à integridade dele. Não foi? Amém? Temos mais um outro ponto aí. A vida de Daniel, ela nos mostra que é que se deve fazer o que é certo, mesmo quando muitos estão fazendo errado. O que diz aí no versículo 4: então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele erro nem culpa. Então Daniel, uma pessoa com integridade cristã, procura agradar a Deus, independente dos demais homens, independente das demais pessoas à volta dele. Sei que é difícil, muitas vezes o meio, muitas vezes é contagiante. O meio contagia a gente, muitas vezes eu mesmo, muitas vezes sou contagiado pelo meio onde eu estou, meu ambiente de trabalho.
seja onde for, no ambiente familiar, não é? Sempre há um contágio, sempre há aquelas pessoas mais enérgicas, aquelas que conseguem contagiar as pessoas, né? Ou mesmo aquelas pessoas mais calmas, até elas também conseguem contagiar com sua calmaria, né? Dar aquele alívio, né, para a gente muitas vezes, né? Então, nesse meio assim, Daniel, nesse meio corrupto, nesse meio onde as outras pessoas, a grande maioria delas, não fazia algo de acordo com a vontade de Deus, de acordo com o agrado dele, mesmo assim, Daniel, ele manteve a sua integridade. E o último pontinho aí nesse contexto de Daniel em meio à corrupção, com a sua integridade, foi que a vida dele mostra que mesmo sentenciado à morte, ainda assim é possível manter a integridade. Lá no versículo 10, pessoal, deixa eu abrir aqui e ler para vocês. Tá? Não estou pedindo para os irmãos lerem aqui para dar uma corridinha, para conseguir acabar dentro do tempo, tá? Então vamos lá. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, e entrou em sua casa, em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então vocês veem aí, irmãos, a escritura estava assinada, Daniel já sabia, porque ele era um dos maiores lá no reino, maiores do império. Então ele sabia que aquele interdito estava sendo assinado, e ele sabia que ele ia ser pego, porque ele não ia deixar de buscar o seu Deus 3 vezes ao dia, como ele sempre fazia. Mas mesmo sabendo disso, ele foi para o seu quarto, abriu as janelas lá voltadas para Jerusalém e orou ao seu Deus. Permaneceu, mesmo sabendo que estava sentenciado à morte, não é? E aí tem uma passagem rápida que eu vou ler para os irmãos aqui, que fica lá em Mateus 10, só para fortificar um pouco o que eu disse para vocês aqui. Mateus 10 lá consta, versículo 10 e 11, consta o seguinte, para quem não conhece, né? Mateus capítulo 10, versículo 28, perdão, tá? Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma quanto o corpo. Então vocês veem que Daniel cria nisso, embora isso não tivesse sido escrito ainda, né, nos tempos dele, mas ele já cria nisso, ele cria que o Senhor era o Deus que podia fazer perecer e o Deus que podia fazer viver. Então ele cria no Senhor Deus, o Deus Altíssimo, né? Vamos lá então, o primeiro ponto foi Daniel lá. Qual foi o primeiro ponto, irmãos? Daniel no contexto de corrupção, que ele mantinha a integridade dele. Primeiro ponto foi, Daniel foi íntegro no contexto de corrupção. O segundo ponto aqui, Daniel enfrentou a conspiração dos seus inimigos utilizando as armas adequadas, né? Eu não vou ler novamente aqui os versículos 10 e 11 do capítulo 6, porque já lemos aqui, né, junto com os irmãos. O primeiro ponto aqui que nós vemos claramente no nosso texto, que Daniel, a primeira arma era a oração. O que Daniel mais fazia aqui todo dia? Ele orava, não é? Orava 3 vezes ao dia. Ele não era assim, Senhor, gratidão por esse dia, em nome de Jesus, amém. Não, ele orava ao Senhor, ele conversava. A oração é o quê? É falar com Deus. Então, essa é uma das principais. Eu não estou citando não vou citar todas as armas aqui, vou citar as principais. A oração é uma das principais armas para se manter íntegro, né? Daniel, ele orava ao Senhor todo dia, isso que o mantinha firme, uma das coisas que o mantinha firme, né? Tem um versículo lá em Tiago 5,16 que diz: muito pode por sua eficácia a súplica do justo, né? Então a oração faz efeito diante do Senhor. O falar com Deus é algo que não pode faltar na vida de alguém que preze pela integridade cristã, que preze em ser íntegro, que preze em agradar ao Senhor, não é? Então Daniel, ele não mudou a postura dele, ele orava com fé, ele sabia que Deus podia intervir, não importa o momento. Deus pode intervir em toda e qualquer situação, nós sabemos disso, não é? Em meio a toda e qualquer dificuldade, Deus pode intervir em meio a toda e qualquer situação, não é? A oração, como eu disse, significa falar com Deus, ela pode mudar a história. Vocês conhecem a palavra, o exemplo de Ana, o exemplo do rei Ezequiel. O exemplo de Ana, qual que foi, gente? Ana era estéril, ela não podia ter filhos.
e ela suplicou, orou ao Senhor, clamou a Deus, né? E aí o que aconteceu? Deus lhe concedeu não só a Samuel, que foi um líder importante em Israel, como também concedeu mais outros filhos para ela, devido à súplica de Ana. Deus lhe concedeu, Deus mudou a sua história. E o rei Ezequiel, para quem conhece a história dele aqui, ele estava para morrer, estava doente, muito doente. Ele orou ao Senhor, conversou com Deus. E aí o que aconteceu? Deus lhe ouviu a oração e lhe concedeu mais 15 anos de vida, devido à oração que ele fez, o conversar dele, o relacionamento dele com Deus. Vocês veem como as coisas mudam, né, gente, diante dessas situações. A oração. Qual que é outra arma? A outra arma é a palavra. Não está aqui tão claro no texto que lemos, Daniel 6, do 1 ao 28, mas Daniel sabia da palavra. E por que você disse, irmãos? Porque ele era da nobreza, ele era o quê? Ali da realeza. E todo o povo de Israel ouvia a palavra, estudava a palavra, o que eles tinham lá da palavra já escrita. Eles estudavam a palavra, né, junto lá com o sacerdote, né? E quanto mais, se o povo todo já conhecia a palavra, imagina então a nobreza, a realeza, que fazia parte disso, que direcionava o povo também, né, diante das decisões dele. Então Daniel, ele conhecia a palavra de Deus. Tem lá em Daniel, ele acreditava na promessa de 1 Reis 8, de 46 a 49. Isso aí já tinha sido escrito, tá? No tempo dele. Então, ó, o Daniel aqui, deixa eu só pegar essa parte aqui para vocês terem uma ideia, tá? 8 de 46 a 49, tá aqui, tá? Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignes contra eles e os entregares às mãos do inimigo, a fim de que os leve cativos à terra inimiga, longe ou perto esteja, e na terra onde forem levados cativos, caírem em si e se converterem, e na terra do seu cativeiro te multiplicarem, te suplicarem, dizendo: pecamos e perversamente procedemos e cometemos iniquidade, e se converterem a ti de todo o seu coração, de toda a sua alma, na terra de seus inimigos, que os levarem cativos e orarem a ti, voltados para a sua terra, que deste a seus pais, para esta cidade que recolheste, para esta cidade que escolheste, para a casa que edifiquei ao teu nome, ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, e a sua prece e a sua súplica, e faz-lhe justiça. Então, vocês veem aí o quão poderosa é a palavra. Daniel se firmava nisso também, porque isso já havia sido escrito. Vocês veem que ele orava, até voltava para Jerusalém também. Daniel, ele se firmava na palavra também, então ele era conhecedor da palavra de Deus também, assim como nós devemos ser. Então, gente, como nós estamos no conhecimento das Escrituras Sagradas? Será que nós temos, pelo menos uma vez já lemos a palavra? Será que todos nós já fizemos isso? Será que nós procuramos obter da palavra aplicações para a nossa vida, aplicar na nossa vida o que diz a palavra, porque é a palavra de Deus? Será? Eu espero que possamos ter esse interesse e que possamos também pedir ao Senhor, caso não tenhamos esse interesse ainda, em buscar a Deus e conhecê-lo cada vez mais através da sua palavra. Conhecermos cada vez mais. Eu já li mais de uma vez a palavra, e mesmo assim, toda vez que eu leio novamente, sempre tem alguma coisa nova que eu possa aplicar. A mesma passagem pode trazer outras aplicações, ser aplicada de outra forma na sua vida. Então, vocês veem a importância também da leitura da palavra. É algo também, uma das armas que nos mantém com integridade. E a última arma aqui que eu quero citar para vocês. A primeira qual foi? A oração. A segunda, a palavra. E a terceira agora, e última que eu vou citar, é o posicionamento, a decisão. Quem que lembra aqui do início da história de Daniel? Eu até li aqui, Daniel capítulo 1, versículo 8. O que Daniel fez logo quando ele chegou no Império Babilônico? Resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as iguarias do rei. Daniel, ele se posicionou. Então, a posição que nós tomamos diante das situações é algo que é muito importante também. Não só a leitura da palavra e a oração, que são muito importantes, com certeza, para o relacionamento, mas o seu posicionamento também conta.
nessas situações, em toda e qualquer situação. Sua posição, sei que é muito difícil hoje em dia, em meio ao seu ambiente profissional, onde você está, as pessoas, hoje é difícil, muito difícil, mas sabemos que se Deus diz que nós podemos manter a nossa posição, então nós podemos tomar atitudes, e assim Deus poderá também se agradar de nós, de acordo com as nossas atitudes. Tá? Amém? Vamos então para o terceiro e último ponto aqui nosso. Qual foi o primeiro ponto aqui? Que Daniel ele foi íntegro em meio à corrupção. O segundo ponto aqui foram as armas que podemos utilizar para mantermos a nossa integridade diante de Deus e dos homens. E o último ponto, Daniel ele foi honrado por Deus por causa da sua integridade. Dos versículos 18 até o 28, como é que eu li aqui? Eu já li aqui, eu não vou ler de novo, tá bom, pessoal? O que aconteceu lá? Daniel, ele continuou orando ao Senhor, mesmo sabendo que tinha sido sentenciado à morte praticamente. As pessoas, aqueles conspiradores o pegaram lá na oração para com seu Deus, levaram ao rei, o rei teve que chamá-lo, o jogou na cova dos leões, não foi? E depois o que aconteceu? O rei ficou lá perturbado, né, triste, porque o rei, Deus deu amor ao rei para com Daniel. E no dia seguinte, o que aconteceu? Daniel ele foi morto pelos leões? Não, todos sabemos que não foi? Daniel ele saiu ileso, sem dano algum, não foi? Então Daniel aqui, Daniel ele foi honrado por isso, porque o rei manteve ali no poder, junto ainda, e todos aqueles outros, para quem não conhece a história, o que aconteceu com aqueles conspiradores? Eu li aqui a passagem. Eles foram que o rei mandou pegar todos eles e jogou não só eles, mas também a família inteira deles. Gente, nossa, que terrível, né? Mas é o que aconteceu, né? Daniel ele foi livrado e todos aqueles que conspiraram contra ele foram mortos. Então, devido a isso, o que significa isso, gente? Daniel ele foi honrado diante do rei ali persa, né? Medo-persa, né? Que seria o Dario no caso, né? Daniel ele foi honrado, ele se manteve íntegro, se manteve. E isso é uma coisa que hoje em dia é muito difícil mesmo, nós sabendo de todas as dificuldades que nos rodeiam, mantermos essa integridade cristã, como Daniel fez, né? Como Daniel fez. E o Daniel mesmo no tempo antigo, vocês acham que não se assemelha, gente, ao nosso, irmãos, né? Ao nosso meio, ao nosso contexto? Nós temos aqui no nosso país uma mistura de povos, até línguas de certa forma, né? Que tem partes do país onde até se falam outras línguas também, sim, de fato, né? Mas temos uma mistura grande de culturas aqui também, pessoas de várias partes do mundo vieram para cá, né? E aí nós temos também esse mesmo contexto aqui que Daniel passou. Podemos dizer que temos um contexto semelhante ao dele. Então não temos assim uma justificativa plausível, né, para dizermos, eu não sou íntegro por isso ou não sou íntegro por aquilo. Não temos essa justificativa, né? Então, irmãos, sabemos que é difícil mantermos a calma e esperarmos no Senhor, né? E aí dentro desse pontinho, tudo isso aqui que eu falei, né? Ele foi honrado a Deus por causa da sua integridade. Na integridade de Daniel, Deus cuidou das suas causas, que foi o que nós falamos agora, que nós conversamos agora, né? Deus cuidou das causas dele. Daniel, por acaso, em meio a toda essa conspiração, ele tomou alguma atitude? Tomou alguma atitude assim contra esses conspiradores? Não tomou, não foi? Não tomou, de fato. Então, nós percebemos o que Deus... Qual foi a única atitude que Daniel tomou? Foi orar ao Senhor, conversar com o Senhor, não é? E mesmo só fazendo isso, somente entre aspas, né? O que Deus fez? Deus tomou conta de Daniel. Vocês veem quão difícil é nós não tomarmos uma atitude, nós deixarmos de tomar uma atitude que achamos que devemos tomar contra aquele próximo que nos fez alguma coisa. É muito difícil você fazer isso, entregar simplesmente nas mãos de Deus. É muito difícil, mas devemos procurar fazer isso, praticar isso, exercitar isso, porque faz parte da nossa integridade cristã.
E aí, o primeiro pontinho foi na integridade de Daniel, Deus cuidando das suas causas. O segundo pontinho aqui é, na integridade de Daniel, Deus não só cuidou das causas dele, como também o exaltou, né? Diz aqui no versículo 28, Daniel prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa que veio após ele, né? Então Daniel exaltou, Deus exaltou Daniel diante daquelas pessoas, diante daquele império, não é? Diante dele, de fato. Daniel, ele viu o império babilônio cair e o império medo-persa ascender, né? E mesmo assim ele se manteve lá entre os grandes, porque Deus permitiu que ele permanecesse ali naquele lugar para usá-lo, né? Para demonstrar o seu poder. E o último ponto aqui que eu queria ressaltar para os irmãos, na integridade de Daniel, o nome de Deus também, ele foi exaltado. Se a gente ver aqui no versículo 26 e 27, faça um decreto, esse é o rei Dario falando, gente, depois que tirou Daniel da cova dos leões. Faça um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam diante de Deus e de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído, e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva, e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Vocês imaginam o imperador lá, o rei de todo o império babilônio, falar isso? Tipo, negar os seus deuses, que com isso ele estava negando. Ele estava negando os seus deuses e glorificando a Deus. Vocês imaginam só que satisfação deveria Daniel ter tido naquele momento em ter ouvido aquilo? Um rei, Deus usou Daniel para com o rei e fez com que o próprio rei, ali Dario, glorificasse a Deus. E isso não só através da boca desse rei, mas também Deus fez com que outros reis, como Nabucodonosor, que veio antes desse rei Dario, e depois o rei Ciro, também glorificassem ao Deus. Depois, se quiserem saber mais, leiam a história então de Daniel, para vocês verem esses ocorridos, né? Não posso me entreter muito agora, tá? Para conseguir concluir aqui dentro do tempo. Então, vocês viram que Deus fez, aliás, com que, através de Daniel, o seu nome fosse glorificado. Amém? E aí, gente, irmãos, na verdade, finalizando aqui com vocês. Eu finalizo aqui com vocês com o versículo. Sonda-me, que está lá em Salmo 139, versículos 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Essa deve ser a nossa oração e o nosso desejo para sermos íntegros, né? Que possamos procurar ter esse desejo de sermos íntegros diante de Deus e diante dos homens. E se não temos esse desejo, que possamos pedir a Deus, suplicar ao Senhor esse desejo, para que Ele impute nossos corações, para que assim possamos sermos cada vez mais íntegros dentro daquele processo que conhecemos como processo de santificação. E assim possamos ser usados como instrumento de Deus. Amém? Eu vou pedir aos irmãos então para que se coloquem de pé e vamos fazer uma oração, finalizando aqui esse estudo. Senhor, nesta hora, novamente estamos aqui, Senhor amado, diante de Ti. Pedimos ao Senhor, eu peço ao Senhor aqui, ó Pai, que esteja, Senhor amado, nos direcionando na caminhada. Sabemos, Senhor, o quão é difícil hoje em dia nós mantermos, Senhor, uma integridade cristã diante de tantas circunstâncias, Senhor, adversas que vemos hoje, aqui no nosso país, ou mesmo até fora. Sabemos, ó Pai, que Tu, Senhor amado, mas sabemos, Senhor, que Tu estás no controle de toda e qualquer situação. Sabemos, Senhor amado, que Tu podes dar e pode tirar. Tu podes, Senhor, fazer viver e pode fazer perecer. Então sabemos que Tu és o Todo-Poderoso Deus, que no momento certo Tu sabes quando, onde e como agir, Senhor amado, em cada uma de nossas vidas. Sabemos que Tu és um Deus criativo, ó Pai, e que tem um propósito para cada um de nós, ó Pai, diferente um do outro, ó Pai. Ó Pai, sabendo disso, Senhor amado, nós entregamos, Senhor, nossas vidas em Tuas mãos, Senhor, para que Tu, Senhor, possa trabalhar em nós, talhar, Senhor amado, nos talhar, Senhor, de forma, Senhor, que
que possamos ser agradáveis aos Teus olhos cada vez mais, ó Pai, para que assim Tu possas nos usar de forma efetiva, ó Pai, segundo o Teu querer, segundo o Teu propósito que Tu tens para cada um de nós. Em nome de Jesus, imputa em nossos corações aqueles que não têm ainda esse desejo, Senhor, de ser íntegro, ser amado diante do Senhor. Daqueles que não têm o desejo de ser amado, esse desejo, Pai. Então, Pai, sendo assim, Pai, graças te dou, Senhor, porque sabemos que Tu já estás trabalhando em nós, ó Pai, porque Teu propósito, Senhor amado, não falha, Senhor, e ninguém pode fazê-lo falhar, nem deturpá-lo, ó Pai. Graças te dou, ponha, Senhor amado, esse descanso, essa confiança em nossos corações, ó Pai, para a honra e glória do Teu santo e eterno nome. Amém, Pai. Deus os abençoe.